Um abraço, boa noite, Henrique. Um abraço, Cirilo, para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola, Panzi e também o Marques, falando, né, dessa derrota do Atlético, a primeira para peruanos na história. Agora são 11 jogos e fica essa derrota também, a primeira sob o comando do técnico Barba Domingues, que marca essa história também. E foi assim também contra venezuelanos, Cirilo, né? O Atlético jamais havia perdido para equipes venezuelanas, foi lá e perdeu para o Puerto Cabello, que tomou uma goleada, né? Uma sapecada do Juventude Uruguai. E agora o Atlético também amargando a lanterna do Grupo B da Copa Sul-Americana. Os jogadores saíram há pouco de Lima, tá? Hoje pela manhã eles deixaram Cusco, foram para Lima e às 16 horas, às 4 da tarde, lá do Peru, 6 horas da noite aqui no Brasil, pegaram o voo de volta e a chegada está prevista para as 11 da noite. Tem aquela parada para reabastecer a nave, a aeronave, né, melhor dizendo, e depois chegam em Belo Horizonte. Amanhã tem um treino marcado para as 10 da manhã, que vai ser o último antes do clássico contra o Cruzeiro, né? O Atlético, que tem 14 pontos, é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro, tem a mesma pontuação do Santos, que está abrindo a zona do rebaixamento, e o Cruzeiro tem 2 pontos a mais. Então esse clássico tem este ingrediente, né? Porque Atlético e Cruzeiro querem se distanciar da zona do rebaixamento. Cirilo, a gente estava falando aqui sobre torcida, né? Que a torcida do Atlético não abandona, né? Que está sempre presente. E hoje a gente foi apurar sobre o número de ingressos que já foram vendidos para esse jogo de sábado à noite, 9 da noite, no Gigante da Pampulha. E eu fiquei surpreso, viu, Cirilo? Surpreso pela quantidade, tá? Uma venda em 24 horas. A torcida do Atlético, na parte da tarde, havia esgotado 96% da carga que ela tem direito. São 2.500 ingressos e às 3 da tarde restavam pouco mais de 100 ingressos, ou seja, mais de 2.400, né? Quase 2.400 ingressos vendidos para este confronto. Então o torcedor vai estar mais uma vez ao lado do Atlético e os jogadores, né, têm também mais esse combustível para correrem no clássico e buscarem esta vitória. Lembrando que ficaram em Belo Horizonte 11 jogadores que não participaram do duelo lá em Cusco contra o Cienciano. O zagueiro Lianco, o zagueiro Vitor Hugo, e também o Juan Tressoldi, pode indicar aí, né, o Barba usando 3 zagueiros neste clássico contra o Cruzeiro, o lateral Renan Lodge, lateral esquerdo, na direita o Natanael, e os meio-campistas Alan Franco, Cissé, que está com uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora do clássico, o Michael e o Vitor Hugo. E lá na frente, Thomas Coelho e também o Cassierra não viajaram e podem pintar no clássico contra o Cruzeiro. Ô Cirilo, e a gente, né, falando de bastidores, hoje teve uma informação, foi até destaque, né, na sua chamada, na sua abertura da turma do Bate-Bola, que foi a declaração do Rafael Menin, ele que é acionista da SAF, homem forte do clube. O Rafael Menin hoje comunicou por meio das redes sociais do Atlético que está se afastando do dia a dia do clube, e a gente vai ouvi-lo agora para entender os motivos. Vamos ouvir o Rafael. Torcedor do Galo, quero ser direto e transparente com você. Gente, ao longo dos últimos anos, eu acompanhei o Atlético de uma forma muito próxima, intensa e diária, participando muito e ativamente da maior parte das decisões e da construção desse apaixonante projeto. Mas a partir de agora, eu vou me afastar um pouco do dia a dia da operação do clube por uma necessidade maior da minha presença aqui na MRV, empresa pela qual eu sou o CEO e o responsável, né? Mas com a chegada do Pedro, a questão operacional passa a estar 100% com ele. O Pedro, gente, é um cara de referência, um executivo renomado, né? Eu tenho a convicção que ele é o cara certo para esse momento, né? Para o que a gente precisa. Mas isso não significa, em nenhuma hipótese, que eu vou me distanciar do Galo, né? Eu sigo aqui acompanhando, sigo tendo plena consciência e ciência de tudo que acontece no dia a dia do clube, comprometido com tudo que vem sendo construído. Sei das críticas que recebo, entendo muitas delas, discordo de algumas, né? Especialmente quando elas fogem do bom tom, né? Ou se tornam desproporcionais, mas faz parte, né? Vida que segue. Mas nesse momento não é hora da gente fazer balanço de erro, de acerto, né? Eu tenho muita convicção que muita coisa boa foi feita e está sendo feita e que continuará sendo feita no Galo, né? O Galo é minha paixão, é a paixão da minha família, dos meus meninos. Eu seguirei presente na arena, na cidade do Galo, como membro do conselho, né, e próximo, como eu sempre estive do Galo. Mas a partir de agora, sem a participação no dia a dia da operação. Pessoal, eu tenho a certeza absoluta
do que foi construído até aqui e de onde queremos e onde nós vamos chegar. E o Galo segue com uma estrutura definida, com clareza de papéis e responsabilidades. E assim que tem que ser o clube, né? E assim que vai funcionar daqui para frente. Torcedor, eu sei que o momento está muito difícil, está doído mesmo, mas eu acredito demais que com a união e a força da torcida a gente vai conseguir. Valeu, gente! Tá, então, Rafael Menin, né, dando essa declaração, se afastando então do dia a dia do Atlético. Isso vai ficar a cargo do CEO Pedro Daniel. E não parou por aí não. Minutos depois, né, do Atlético publicar essa declaração do Rafael Menin, o Rubens Menin, que também é acionista majoritário da SAF do Atlético, ele fez um post falando sobre aporte, organização do clube e também mandando recado para a torcida do Atlético. Vamos ouvi-lo. Atleticano e atleticana, um minuto da sua atenção. Vamos falar de um assunto muito importante, que é o aporte financeiro que nós vamos fazer no Atlético. Queria destacar alguns pontos. Primeiro, quando a gente entrou nesse processo em 2019, os juros no Brasil eram muito baixos. Eles cresceram muito, está pensando no bolso de todo mundo, da população, dos torcedores, das empresas, né? E no Atlético não é diferente. Pra vocês terem noção, no ano passado nós pagamos 250 milhões de juros. Isso compromete toda a estrutura do Atlético, né? E o que a gente quer fazer é atacar esse mal pela raiz. Alguns aportes já foram feitos, outros serão feitos em breve. Mas nós queremos acabar com a dívida bancária, que é a que mais prejudica o Atlético. E aí dá realmente energia e gás para o Atlético voltar a respirar normalmente. Esse é um ponto importante. Eu estou super comprometido. Como você sabe, eu sou atleticano de várias décadas, né? Eu nunca me arrependi de estar fazendo esse investimento no Atlético. A gente faz o nosso melhor. Temos uma equipe hoje no Atlético de altíssimo nível, que está nos ajudando muito. E isso vai fazer diferença lá na frente. Então, com esse passo que está sendo dado agora, que eu entendo que a torcida às vezes faz crítica, é natural, as críticas precisam acontecer no futebol, ainda mais no Atlético, que é um clube de massa, mas diferente de todos os outros clubes do Brasil, como todo mundo sabe disso, né? Elas acontecem. Eu não estou pedindo que elas acabem, não estou pedindo paciência, acho que tem momentos bons e ruins, apenas estou dando ciência que estamos trabalhando com muita seriedade, muito empenho, para ter o nosso Galo cada vez mais forte, que é o que eu quero. Esse é o maior projeto da minha vida, é o mais difícil, mas é o que eu, talvez, o que eu mais gosto, e vou fazer isso com muita paixão, muito amor, muita seriedade. Então é isso aí, vamos juntos, que o Galo é muito grande. Ah, então, viu, Cirilo? Então agora o Rubens Menin falando que o Atlético é o maior projeto, né, o mais desafiador da vida, né, do Rubens, que é um empresário bem sucedido, mas que ele sabe que envolve paixão, né? Então, duas declarações importantes para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola. Rafael Menin anunciando seu afastamento do dia a dia e o Rubens Menin falando sobre essas questões bem importantes, né? Das dívidas onerosas que o Atlético está atacando e também esse compromisso com o torcedor de que o trabalho está sendo bem executado e que vai dar frutos ao Atlético com certeza. Como você encara, Edu, essas notícias do dia relacionadas aos bastidores do Atlético? Mudanças, né? Mudanças estão acontecendo. Eles têm razão, o Atlético tem muita gente competente cuidando do clube. A parte financeira com o Thiago Maia, tem o Pedro Tavares, o João Gomide, o Domênico, o Pedro Daniel, mas principalmente o Pedro Daniel. Fora de campo, fora das quatro linhas, eu não tenho dúvida que a coisa está caminhando. Que tem muita gente competente mesmo cuidando do clube. Mas o Atlético é um clube de futebol, cara. Vamos olhar para o futebol, olha como é que está o futebol do Atlético. Olha o vestiário do Atlético, como é que está. Implodiram o vestiário do Atlético. Então, Pedro Daniel, você precisa cuidar do vestiário a partir de agora. Se você vai ter o poder, a caneta, cuida do vestiário, cara. Vai pro vestiário, procura saber o que está acontecendo lá dentro. Porque do jeito que tá, não dá. O que a gente tem visto em campo, seja com time titular, reserva ou misto, não tem mais condição. Vocês precisam entrar e detectar de uma vez por todas o que está acontecendo no vestiário do Atlético. Se aquilo ali é um pomar, tem muita fruta podre contaminando outras. E não adianta, se talvez até a parada para a Copa do Mundo seja tarde demais. Eu estou falando pelo que eu vejo em campo. Então o foco dentro do Atlético agora tem que ser o vestiário, o futebol. Administrativamente tem muita gente competente. E o clube está caminhando. Vem aí o aporte, que é muito importante, é fundamental. Mas é o vestiário, a urgência do Atlético. O vestiário do Atlético tá podre. Como é que você encara, Marques? Notícias de bastidores também movimentados aí nesta quinta. É verdade, Cirilo. Primeiro, o Atlético
ele é o time do povo. O time do povo muitas vezes querem ouvir dos seus donos as verdades que estão acontecendo ali dentro. Isso é legal, né? É legal dar a cara a tapa também no momento de crise, explicar o que está acontecendo, né, dentro das entranhas da cidade do Galo. Legal ver o Rubens Menin dando um depoimento que o torcedor muitas vezes o cobra nesse sentido, né? Ele é o dono, ouvir do dono. O que está acontecendo? O aporte está chegando. As dívidas são gigantescas, mas nós estamos aqui ajustando para pagar. O torcedor quer ouvir dos donos, né? De todo o entorno, muitas vezes o pessoal está até cansado de ouvir, cara. Mas vamos ouvir um pouquinho dos donos, né? E aí é muito sobre o que o Edu falou aqui na sua interlocução, né? De que, poxa, agora é o vestiário. Se é o Pedro Daniel que de fato vai estar à frente, vai estar cuidando do dia a dia do Atlético, o Pedro Daniel vem também para falar com o povo, dar suas explicações de cara, de peito aberto com a nação atleticana, com a massa atleticana. Eles precisam ouvir de vocês, entendeu? Do dia a dia do Atlético. O Atlético, volta a falar, ô Cirilo, o Atlético é o time do povo, cara. Eu aqui, quando cheguei em 97, fui abraçado por uma multidão. Aquele Mineirão com 100 mil, é o time do povo. Fale direto, se eu posso dar um conselho, né? Por conhecer de fato as entranhas desse clube, porque eu vivi lá dentro. Falem mais diretamente com o povo. O povo merece essa fala direta. É isso, Henrique André, daqui a pouquinho, segundo tempo da turma do bate-bola, você volta com mais informações. Vamos falar de Hulk, né, na volta, e também teve jogador, teve ídolo dando declaração aí sobre esse momento do Atlético, outro ídolo, né, acabamos de ouvir o Marques, mas tem também um outro multicampeão falando sobre toda essa situação e a gente vai ouvi-lo também, Cirilo. Queria a sua visão sobre o que está acontecendo em campo com o Atlético nesse momento, Simões. O Cirilo, fica muito complicada assim a análise pela influência da altitude, né, não é desculpa. Realmente ela afeta tanto que o Mano Menezes assumiu a seleção do Peru. A primeira coisa que ele fez foi querer que o Peru vá jogar na altitude, para poder levar vantagem física em relação aos adversários nas eliminatórias para a Copa de 2030. Teve nem a Copa de 2026. Mas, por outro lado, isso fica meio que com cara de desculpa pelo conjunto da obra, né? Nos últimos 7 jogos do Atlético, ele perdeu 5, vinha de uma derrota de 4-0 para o Flamengo, o Barba dando oportunidade a um time reserva, mas recheado de bons jogadores. Tá? A gente tinha ali Alexander, a gente tinha ali o Scarpa, a gente tinha ali o Dudu, a gente tinha ali o Renier. Da linha de defesa do Atlético, tirando o garoto Pacini, os outros 3 são jogadores de seleção. O Preciado é jogador de seleção, o Ivan Roman é jogador de seleção e o Júnior Alonso é jogador de seleção. E 2 deles devem estar na Copa dos Estados Unidos. Então, quer dizer, não era um time qualquer, né? O Atlético foi com um time que, pelo menos no papel, era muito forte, só que esse time teve a mesma atitude dos titulares. Então, fica muito complicado. Se você soma o fator altitude, né? A atuação mais ou menos que o Atlético teve do ponto de vista entrega física, fica muito difícil de você bater qualquer adversário. E o Atlético foi derrotado pelo Cienciano e fica numa situação complicada no grupo da Copa, na Copa Sul-Americana, mas eu não sei também até que ponto a Sul-Americana vai ser boa para o Atlético. Eu acho que pode se virar mais um problema do que qualquer outra coisa, principalmente se você fica no segundo lugar do grupo. Aí você tem aquele playoff e aquilo ali é um desastre, porque o calendário do futebol brasileiro não previa aqueles 2 jogos. E aí você tem que adiar jogo do Brasileirão para poder disputar. Por mais que no calendário da Conmebol eles estejam reservados, o nosso calendário não respeita isso, né? No ano passado, me recordo que o Atlético enfrentou o Fortaleza em 2 oportunidades quase que seguidas, né? No final do ano, porque ele teve que jogar esse playoff, né? É sair empurrando o jogo pra frente até chegar, né? Não, e ano passado o Atlético venceu os 2 jogos atrasados, né? Teve essa questão, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Todo jogo atrasado é um desequilíbrio técnico, porque você deixa de pegar o time no momento em que ele está, empurra pra frente, você não sabe o que vai acontecer, quem vai estar suspenso, quem vai estar machucado. Então, quer dizer, todo jogo atrasado promove um desequilíbrio técnico. Eu acho que o Atlético não está em condições de arriscar. Até tem que priorizar totalmente o Campeonato Brasileiro, porque a situação é muito preocupante. A gente tá chegando na Copa do Mundo, né? E a conversa aqui no Brasil é o Ancelotti, a convocação, qual jogador tá bem, qual tá mal.
Será que o Alfaro e o BKSS estão assistindo os jogos do Atlético, hein? Pra convocar Alonso e Preciado para jogar a Copa do Mundo, porque eles são jogadores das seleções do Paraguai e do Equador, mas não estão jogando absolutamente nada, né? O Alonso é até de mais tempo, o Preciado chegou agora, mas eu vou te falar uma coisa, o tal do Ângelo Preciado do Atlético, hein? Cara, tá dando Alonso... saudade do Renzo Saravia, mas saudade mesmo, hein? O Alonso ontem, na entrevista pós-jogo, eu entendi de uma maneira que eu ainda não escutei as pessoas falando, mas eu entendi ele perguntado sobre o jogo ruim, mais um jogo ruim, atuação abaixo do Atlético, ele falou, nós seguimos à risca o que foi planejado. Para mim foi uma baita de uma cornetada no treinador. Mais uma que sai da boca de jogador do Atlético para cima de técnico. Aconteceu na época do Milito, aconteceu na época do Cuca, aconteceu na época do Sampaoli, agora acontece com o Barba. Para mim foi uma nítida resposta cornetando o trabalho do treinador. E tá com os dias contados o Alonso, né? Vai sair no meio do ano, tem uma proposta dos Estados Unidos, já está alinhando com o Atlético, então, né, esse tipo de fala também, se fosse ficar, eu não sei se eu entendi dessa forma. Sim. Acho que muita gente talvez não tenha pensado dessa maneira, mas o jornalista te questiona, olha, o jogo muito abaixo, muito ruim, a apresentação do Atlético, mais uma derrota. Não, nós seguimos a risca o que foi trabalho. Peraí. É impressionante a capacidade desse grupo. Como esse grupo é unido para terceirizar a responsabilidade, né? São unidos para botar bolso para fora, para responsabilizar treinador, para botar a culpa na imprensa. É uma união incrível. Só não consigo enxergar dentro do campo. Sem dúvida. Ô Fabrício, time que perde muito passa a normalizar a derrota? Porque o Simões falou, 5 derrotas em 7 jogos recentes, ô Simões? Nos últimos 7 jogos, perdeu 5. O Atlético volta da parada da data FIFA e vence a Chapecoense por 4-0, vence o Atlético do Paraná por 2-1. Aí depois, nos 7 jogos seguintes, né, que são os últimos, perdeu 5 partidas. E na temporada, ontem foi o 28º jogo do Galo. Ele entrou em campo lá em Cusco com 27 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Como perdeu ontem, tem mais derrota do que vitória. E a gente tá chegando. Amanhã já é maio. Com certeza. Henrique, você tem inclusive mais informações do lado atleticano também aqui na turma do Bate-Bola, Henrique. É isso, viu, Cirilo? Muita gente, né, querendo saber a situação do Hulk, né? E ao contrário do que aconteceu no início do ano, sem novela, Cirilo, né? Tudo já acertado entre as partes, entre Hulk e Atlético, Hulk e Fluminense. Ele precisa fazer os exames médicos antes de assinar o contrato. Aqui no Atlético a rescisão vai ser tranquila, pelo que a gente apurou. E quem está trabalhando agora, né, são os 2 departamentos de comunicação, né, do Hulk e do Atlético, preparando aí anúncio de saída, despedida. Mas aquele torcedor que tem aquele pingo de esperança de uma permanência, vou dar uma má notícia, viu? Dessa vez não. E foi uma condução, né? Pelo menos está sendo uma condução neste período mais tranquila, menos conturbada do que foi no início do ano. Claro que também estava turbulenta, mas agora parece que as partes vão se acertando. O Hulk, inclusive, esteve hoje na Cidade do Galo, treinou normalmente, então vai se preparando, mas o Fluminense será o destino do Hulk, que vai assinar contrato até o fim de 2027. Hulk que vai deixar o Galo como artilheiro do século, 140 gols, 56 assistências, 8 títulos, e ele vai ser o 7º maior artilheiro do Galo com essa ida para o Fluminense. Simões falou aí sobre que o Atlético tem mais derrotas do que vitórias na temporada. E o Barba, considerando todos os argentinos que já treinaram o Atlético, ele é o 6º, ele tem, nesse recorte de 15 jogos, o pior aproveitamento, né? Com 6 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, são 42% de aproveitamento. O Gregório Soares, você vai lembrar muito bem dele, viu, Cirilo? Lá em 1944. Lembro, sim. Ele teve 75,5%, o mesmo desempenho do Sampaoli na primeira passagem. O Turco teve 82,2%, foi o melhor deles nesse recorte de 15 jogos. O Cudê, os mesmos 75,5%. Gabriel Milito, ele aparece com 68,8%. E a segunda passagem do Sampaoli, 46,6%, e superando ainda essa campanha do Barba Domingues, né? Aqui não estou querendo colocar culpa no treinador, mas o desempenho é esse, né? Dentro desse cenário que o Atlético vive. E Cirilo, eu falei, né, que a gente ia trazer aqui a declaração de um outro ídolo, né? O Marcos já falou. E o Luan ontem foi às redes sociais,
Ele criticou bastante a postura do elenco e também cobrou alguns reforços, né, para ele que o Atlético precisa. Olha só, ele acha que o Galo precisa de um zagueiro, de um camisa 10, um ponta intenso, um volante, um lateral esquerdo para revezar com o Lodge e também um lateral direito experiente, né? Sendo que o Galo já tem 2 laterais, o Luan tá querendo mais um. E ele também falou que tá faltando ali pulso no vestiário para conduzir, né, para segurar a onda desses jogadores. Então, isso viralizou, todo mundo falando que o Luan detonou. E hoje ele estava lá na fazenda, lá no interior de Goiás, né? Tava indo soltar os cavalos, como ele disse. E ele falou sobre esse tema. E é o Luan, que a gente vai ouvir agora aqui na turma do Bate-Bola. Eu sou torcedor também. Tem história. E uma história linda. De superação, de entrega, de comprometimento, de não abandonar o barco nas horas difíceis. Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Mas não foi duras críticas, tá? Foi só a minha opinião sobre a carência que o Galo tem hoje. Lá no começo, antes de começar o campeonato, eu falei que, né, a prioridade o treinador teria era a Copa do Brasil e Brasileiro. Mas também não ia abrir mão da Sul-Americana, que é um campeonato importante. Mas nesse momento, abriria a mão da Sul-Americana e focava no Brasileiro e Copa do Brasil, que são os campeonatos que são importantes. A Copa do Brasil é onde dá mais dinheiro, né, quando conquista. E o foco total no Brasileiro, que é o campeonato mais difícil que tem para disputar. E sobre os jogadores que eu falei lá, né, que precisa o Galo, qual a sua opinião, torcedor, também? Você acha ou não acha que o Galo precisa contratar essas peças específicas aí para fortalecer o clube? E quem sofre na derrota é o torcedor. Tá aí, né? Então, declaração demais. É um jogador que fez história com a camisa do Galo. A gente tem aqui o Fabrício Malucão, a gente ouviu o Luan Maluquinho. É um menino maluquinho. Menino Maluquinho. E tem uma declaração importante, né, Cirilo? Porque tá vendo de fora, é atleticano, deixou isso claro. Então tem a sua visão também e é importante a gente registrar.